É uma grande satisfação, uma grande alegria, neste projeto de aulas especiais, receber, portanto, renomados professores, renomados advogados de todo o país, trazendo até você um conhecimento jurídico em profundidade de questões atualíssimas, de questões tradicionais, enfim, tudo aquilo que você precisa conhecer. Então, hoje, uma alegria e satisfação. Estamos recebendo aqui nas aulas especiais, já mais uma vez, né, nas aulas especiais, uma alegria receber o doutor Martim de Almeida Sampaio. Doutor Martim Sampaio, tudo bem? Tudo bem, uma alegria toda minha estar aqui outra vez com você, com o amigo Zaquim e com o pessoal da faculdade. Gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, a gentileza de chamar a mim para comparecer, falar um tema tão relevante quanto o tema de hoje. Agradecer à faculdade e às pessoas que vão nos acompanhar nessa jornada. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem. O doutor Martim de Almeida Sampaio, nosso palestrante de hoje, que tratará sobre esta temática dos contratos internacionais. Ele é advogado, é bacharel, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi conselheiro da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil por 4 gestões, de 2007 a 2018. Foi diretor adjunto de Direitos Humanos da OAB de São Paulo por 9 anos. É membro do Conselho Consultivo da Câmara Brasileira do Livro. É professor e palestrante, convidado mais que obrigatório em todas as conferências nacionais e internacionais, quando a temática se dá na esfera internacional, se dá na esfera dos direitos humanos. E é uma grande alegria, uma satisfação receber o Dr. Martim de Almeida Sampaio, mais uma vez aqui, né, na TV Damásio, o seu canal do direito no YouTube. E você que está nos assistindo, você que está aqui assistindo esta aula especial sobre contratos internacionais, você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Imagina! Inscreva-se! Inscreva-se agora mesmo! Clica aí e se inscreva! Clica lá no sininho para você poder ser notificado, ser avisado de todas as aulas, de todos os vídeos aqui no canal da TV Damásio. Dá um like também nesta aula para nós podermos propagar, portanto, para em todos os lugares, para uma infinidade de pessoas aqui, o canal da TV Damásio. Conto com a sua ajuda, conto com este carinho de sempre aqui daqueles que nos assistem. E agora, sem mais delongas, quero passar a palavra para a palestra, para esta aula especial sobre contratos internacionais. Repito aqui, fundamental para o seu conhecimento, né? Passo então para o nosso palestrante de hoje, uma alegria, satisfação, Dr. Martim de Almeida Sampaio. Tem a palavra, doutor Martim. Mais uma vez, doutor Zaquim, obrigado pela gentileza do convite. Fico satisfeito em poder compartilhar com você esse momento, com seus alunos, com o pessoal do Damásio e os que estão nos acompanhando nessa jornada. Hoje nós falaremos ou faremos uma palestra sobre um tema da maior importância, da maior relevância, que é o direito do comércio internacional. Falaremos sobre um subitem desse novo ramo, não tão novo assim, eu vou explicar, que são os contratos internacionais. O direito econômico internacional tem tomado destaque na última quadra, mas, na verdade, não é um tema relativamente novo. Ele é bem antigo mesmo, ele é muito antigo. Didaticamente falando, talvez ele tenha ganho autonomia nos anos recentes, mas se a gente fizer, eu acho que é uma obrigação nossa, uma pequena olhada na história, a gente vai ter que falar um pouquinho rapidamente sobre isso, sem se ater a isso. O direito internacional do comércio ele é bastante antigo. Ele surge faz muito tempo. Se nós pegamos aquela obra maravilhosa do Ferdinand Braudel, que fala sobre o Mediterrâneo, nós verificaremos que a seguinte afirmação, que na Idade Antiga, na formação dos primeiros assentamentos humanos, que se formaram ali na bacia do Mediterrâneo, quando o homem saiu caminhando, o Homo sapiens sai caminhando do centro da África, da Etiópia, que é o registro mais antigo da caminhada do ser humano sobre a Terra, com aquele esqueleto Lucy, nós chegaremos nos primeiros assentamentos, na região do Mediterrâneo.
E ali, com o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento da economia, Braudel faz uma afirmação importante que é a verificação de algumas manchas capitalistas, ou seja, o comércio ainda que incipiente já sugere a existência de uma troca comercial grande com moeda, enfim, com alguns detalhes que podem nos dizer, podem nos afirmar que há um capitalismo ali, há uma mancha capitalismo. Mas mais recentemente, em termos históricos, nós verificaremos que o direito do comércio internacional ele surge na Idade Média, entre o ano 1050 até o 1300, onde se formou naqueles burgos um comércio. E não haviam estados nacionais até então, haviam cidades-estados. A Itália é o maior exemplo disso, a França. Enfim, havia uma troca comercial. E na Idade Média, essa troca comercial entre cidades e estados na França, cidades e estados na Itália, nós vamos verificar a existência o surgimento, do sistema bancário internacional. O sistema bancário internacional foi inicialmente bancado pelaquela ordem famosa que foi destruída, a Ordem dos Templários. Nós vamos ver vários instrumentos comerciais internacionais, como nota promissória, transferência de dinheiro internacional, feita por códigos, por instrumentos próprios dos templários. Foi ali que surgiu essa disciplina. E foi ali, sem regulamentação alguma, que surgiu a chamada Lex Mercatoria. Então, dizer que o direito dos contratos, o direito internacional dos contratos é um ramo novo, então é uma afirmativa absolutamente correta. O que nós podemos dizer de outra forma, é dizer que com o surgimento da globalização, no século passado, na década de 1980, 1990, aos dias atuais, e surge um novo ramo didaticamente autônomo do direito, para fins absolutamente didáticos, que é o ramo do direito internacional, o ramo do direito econômico internacional, que tem como subtema o direito dos contratos. Mas o que é a globalização? Vamos olhar um pouquinho mais rápido nisso, um pouco, para depois a gente avançar na matéria específica. A globalização é um fenômeno eminentemente econômico. Embora haja interpretações no campo da sociologia, no campo da antropologia, mas é no campo da economia que a gente consegue uma explicação, e há várias delas. A que eu mais entendo apropriada é que a globalização é um fenômeno econômico que vem em ciclos, surge, segundo um dos estudiosos mais respeitados, Arrighi, ele que cunhou a teoria dos ciclos, surge no circuito das grandes navegações, aonde Portugal e Espanha, disputando a hegemonia militar, buscavam mercadoria, transacionavam mercadoria pelo mundo, e eram financiadas pelas bancas. Então, nós temos o primeiro ciclo, segundo Arrighi, o ciclo genovês, que a banca financeira de Gênova faz, o ciclo, que é o ciclo italiano, as cidades-estado italiano, tem outras cidades, e acaba migrando para os Países Baixos vai para a Inglaterra, da Inglaterra vai para os Estados Unidos, isso é só uma denominação, e acaba, no tempo atual, surgindo uma nova globalização. Então, são ciclos econômicos, e nessa nova fase, ela surge com uma força muito intensa a partir dos anos 1980, 90, principalmente com alguns fatores, que foi a liberação da tecnologia, a internet para usos civis. Isso acelerou e mudou tudo. Houve a queda do Muro de Berlim, então o mundo deixou de ser bipolar para ser multipolar, vários centros de poder, e houve uma autêntica guerra comercial. Uma guerra comercial, guerra no sentido de disputa de poder, mas não uma disputa militar, uma guerra por disputa de mercados, consumidores, enfim. E o direito, se a economia avançou muito, o direito não foi tão rápido, e é normal que isso aconteça. O direito vem atrás organizando a sociedade, não é o direito que cria a sociedade cria formas e o direito regulamenta essas formas. A gente não pode imaginar que nós vamos criar um ordenamento jurídico e esse ordenamento jurídico vai disciplinar uma sociedade futura. Na verdade, é muito ao contrário. Os fenômenos vão acontecendo, principalmente no campo do direito comercial, direito civil, e o direito, que é uma coisa mais sofisticada, é uma ciência, ela tenta estudar, ampliar e dar uma regulamentação
desse aspecto. No direito, quais são, então, e nesse aumento do comércio internacional, né, nessa expansão do comércio internacional, surgiram um instrumento de regulamentação, são os contratos internacionais. O direito dos contratos internacionais. E quais são as fontes do direito internacional, o direito dos contratos internacionais? Isso é muito importante. Toda vez que a gente vai estudar um ramo do direito, um ramo autônomo do direito, didaticamente autônomo, sempre é bom dizer isso, nós temos que buscar as fontes do direito. A primeira fonte do direito, não por ordem de importância, mas por ordem de raciocínio, é a chamada nova lex mercatória, que é a lei do mercado. Eu disse a vocês um pouco atrás que em 1050 a 1300 houve o surgimento de um mercado no feudalismo, na transição do feudalismo para o capitalismo mercantilista, de instrumentos e um comércio e instrumentos legais que propiciaram esse comércio. E não havia uma lei, eram cidades e estados, não havia uma lei nacional naqueles países, quanto menos o tratado e acordos internacionais que regulamentassem. Então, o uso e costume dos mercadores criaram uma lex mercatória, a lei do mercado. Nos tempos atuais, surgiu uma nova lex mercatória. Essa lex mercatória ela é formada por vários aspectos. O primeiro é o Tratado e Convenções Internacionais. Eu quero dar uma ênfase aqui, depois eu vou explicar um pouco mais detidamente à frente, sobre o tratado, sobre a Convenção das Nações Unidas em matéria de contrato de compra e venda internacional. Esse é uma fonte do direito. A outra fonte do direito, são os chamados termos comerciais, o Incoterms. Imagine a seguinte situação, nós vivemos num mundo globalizado. O transporte, onde mercadorias o tempo todo chegam e saem em vários países do mundo. Nós estamos importando no momento, para se ter uma ideia, nessa crise aguda da Covid, que todos nós estamos preocupados, temos parentes, amigos, ficamos preocupados com a saúde da população brasileira, da população do mundo, nós estamos importando mercadorias, importando vacinas da Índia, importando vacinas da China, importando vacina em todo lugar. E como é que se faz esses acordos internacionais? Como é que se faz o seguro dessas mercadorias? Elas vêm de avião, algumas vêm de navio. Como é que se faz? Então, se criou, a Câmara Internacional de Paris criou chamados Incoterms. E ela periodicamente revisa o Incoterms. São siglas que, colocadas no contrato, designam quem é responsável pelo pagamento do frete, seguro e transporte da mercadoria. Isso é muito importante. E de uma forma bastante simples. Então, vocês devem ter visto, por exemplo, a mercadoria é FOB, Free on Board, livre a bordo. Então, nós temos, periodicamente, a Câmara Internacional de Paris, CCI de Paris, revisa esses termos. E, atualmente, nós temos 11 termos, 11 Incoterms. Um da classe E, 4 da classe 3 da classe F, Free on Board, FCA, 5, 1, 2, 3, 4, 4 da classe C, o CIF, o CIP, CFR, e 3 da classe D, que é o DAP. Mais tarde, com o tempo, que hoje está corrido e a gente tem tanta coisa para falar, ou uma outra oportunidade que o Zaquim me convidar aqui, eu explico a vocês cada um desses temas, é uma aula especial. Tudo aqui, na verdade, são aulas que dão um tema, toda uma matéria, que cada coisa que eu estou falando é uma aula em si. Mas eu estou dando uma visão geral disso, depois vou tentar dar uma visão da estruturação de um contrato. Também há os créditos documentários, como se paga, como se garante. Então, esses créditos documentários, periodicamente, também são propostos, revisados pela Câmara de Comércio Internacional de Paris, uma câmara muito importante, inclusive um grande centro de arbitragem, né? Outra coisa importante é o princípio comercial elaborado pela UNDROIT, e, por último, os contratos tipo ou standard. Existem vários contratos tipo ou standard que vocês vão consultar. Eles ajudam e facultam o operador de direito, o operador do comércio internacional, a realizar. Porque o mais importante não é a figura do advogado no comércio internacional. Claro, ele tem importância para garantir que isso flua. Mas o mais importante é a venda e compra. A venda e compra de uma forma segura, né? Além disso, a última fonte que eu vou citar, não menos importante, é a chamada jurisprudência estatal e arbitral. No comércio internacional,
o uso de arbitragem é alargado. Tem que ser utilizado constantemente, de forma muito constante. A jurisprudência estatal também produz algumas soluções. E no Brasil, eu vou citar uma no final, uma jurisprudência bastante importante, recente, que falou sobre a uniformização da compra e venda internacional. Bom, instrumentos contratuais. Como é que se forma o contrato internacional? Em primeiro lugar, o contrato internacional, para aqueles que militam nessa área, ele não é uma coisa muito instantânea, a não ser aquelas compras que a gente faz por internet, também é um comércio internacional, você compra livro em sites internacionais, coisas que todos nós fazemos, às vezes eu importar pequenas coisas, grandes coisas, enfim, esse comércio instantâneo. Mas há um comércio de maior vulto, e quanto maior a importância econômica envolvida, maior será a sofisticação, mais demorado será a sofisticação, nós temos o comércio dado em etapas. Vamos, então, citar o que normalmente ocorre e qual a consequência jurídica disto, né? Sempre acontece essas coisas. Não era para acontecer o celular tocar. Muito bem. A primeira coisa são as feiras, em geral, os homens de negócio tomam contato com oportunidades comerciais em feiras, eventos, ou mesmo através de mala direta, anúncios, tudo mais. O que isso obriga o formulário? Não obriga muito. Ele simplesmente é uma oferta, essa oferta pode ser derrogada. Estamos falando de direito internacional, não Código do Consumidor, veja bem. Essa oferta pode ser mudada, mas ela desperta interesse nas pessoas. Então, um determinado cidadão vai à China, e na China vê uma feira de máquina, ele se interessa dentro do negócio dele, ele se interessa, então ele pega aquele folheto, aquilo, e aí isso é um início de contato. Produzem-se algumas reuniões, e aí nós vamos para um segundo, que não tem muita consequência, porque nós estamos numa fase pré-contratual, não há nenhum liame de obrigação. Se romper, rompeu, se não fez o negócio, não fez, se a empresa recusar a oferta, não ocorre nada. O segundo instrumento, esse instrumento eu chamo a atenção de vocês, chama Letter of Intention, é a carta de intenções. Essa carta de intenção, ou de intenções, é bilateral, dirigida do comprador ao vendedor, onde ele manifesta seu interesse pela aquisição da mercadoria. É o primeiro instrumento que começa, ela estabelece uma formalização. É um pré-contrato? Não, não é um pré-contrato. Obriga as partes ao cumprimento? Não obriga, é apenas uma carta de intenção, que eu digo, eu, senhor A, quero, com você, senhor B, adquirir mercadoria, contratar serviços, enfim. Negociar, eu falo sobre negócios. Essa carta é uma carta formal, por escrito, pode ser um e-mail, que é enviado de uma parte à outra. Se a negociação avançar e for um negócio de algum vulto, recomenda-se entrar numa fase um pouco mais sofisticada, que é a elaboração de um MOU, Memorandum of Understanding, memorando de entendimento. É um documento que não é bilateral, pode ter mais que duas partes, pode ser várias partes que assinam um documento. Ele não tem caráter vinculativo, ele tem caráter indicativo, mas ele ajuda a facilitar a negociação. Em primeiro lugar, esse MOU, ele estabelece as partes do negócio. Quem é quem no negócio? Quem fornece serviço, quem fornece mercadoria, enfim. Quem é quem no negócio? Delimita o objeto ou objetivo do futuro contrato. Responsabiliza cada parte determinando direitos e obrigações. Eu quero adquirir, eu quero prestar esse serviço a você, eu quero que você preste, enfim. Relaciona quais são os recursos atribuíveis a cada parte e os benefícios recebidos. E as partes firmam isso. Então, esse MOU é um instrumento bastante importante que ajuda, embora não tenha esse caráter vinculativo, ele ajuda a futura negociação, porque ele começa a colocar nos trilhos as principais questões. E estabelece também a famosa cláusula de sigilo,
onde as partes se comprometem a não revelar. É muito importante chamar a atenção de todos vocês com a questão do sigilo, com a cláusula de sigilo, que é muito usada. Tem que ter um pouco de cuidado com isso, não só pela vulgarização desse instrumento, mas principalmente que hoje muitas das informações são disponíveis a público na internet. Como é que eu posso comprometer teu sigilo de algo que é vendido abertamente na internet, que é colocado abertamente na internet? É quase que impossível isso. É quase que impossível dar essa garantia. Então, quando o seu cliente estiver diante de uma situação, assine essa cláusula de confidencialidade, verifique se essa confidencialidade é realmente sobre um assunto público ou não, se ele é restrito. Porque muitas vezes aquela tecnologia, aquela venda, o que está se discutindo é um assunto de domínio do jornal. Você vai se contratar uma grande obra. Essa obra está no jornal, foi objeto de um edital. Que sigilo você vai manter sobre a negociação? Então, porque isso depois pode ser passível, geralmente, essa cláusula de sigilo no MOU, ela, se quebrada, se rompida, ela é passível de uma indenização, de um ajustamento de uma cláusula. Então, é muito importante que você elabore corretamente essa cláusula no MOU. Finalmente, nós vamos para o contrato definitivo, né? Vamos elaborar um contrato definitivo. O contrato definitivo, assinado o MOU, ele tem um prazo de validade, em geral, de 3 a 6 meses, dependendo do vulto do que se pretende contratar, da complexidade, se for algo muito mais complexo, um gasoduto. Um gasoduto, pipeline, é uma coisa altamente sofisticada, e nós vamos falar especialmente sobre isso um pouco à frente. Então, dependendo da complexidade desse MOU, da obra que se pretende, ele é mais curto ou mais complexo, ou mais longo o tempo de duração dele, né? E quais são os contratos, em geral, que se fazem no direito internacional? Bom, o mais comum, o mais usual, é o contrato de compra e venda. Eu quero comprar insumos, matérias-primas, tecnologia, materiais tecnológicos, importar computadores, carros, automóveis, barco, avião, relógio, enfim, uma mercadoria, o Brasil, que no agronegócio. Então, tem contratos, inclusive contratos padrões, que são utilizados por essas compras. A compra e venda internacional, inclusive, mereceu, e eu vou falar mais adiante sobre isso, mereceu um destaque muito importante da Convenção de Nova York, que eu já mencionei, mas a gente vai abrir um pouco mais isso aqui, não agora. O segundo contrato, bastante utilizado, e não estou falando por ordem de importância, mas estou falando por utilização, que tem que estar afeto, é o chamado joint ventures, contratos de joint venture, que pode ser joint ventures societárias ou contratuais. A joint venture é a união de esforços de duas ou mais empresas para a consecução de um objetivo. Se essas empresas se unem para constituir uma nova empresa, a empresa brasileira se une com a empresa chinesa, para ter no Brasil uma filial, para gerir um negócio, essa joint venture é chamada joint venture societária. O objetivo dessa joint venture visa formar uma sociedade de negócio. Então, ela é societária. Mas, às vezes, as partes não querem formar uma sociedade, porque o problema da sociedade, todos nós conhecemos, é o convívio, a administração, as disputas que surgem. Então, em algumas situações é recomendável fazer a chamada joint venture contratual. Se faz um contrato, unindo esforços da parte, mirando a questão tributária, sempre não pode tangenciar essa questão, sempre é uma questão central dos negócios, é verificar a viabilidade econômica do negócio e ver a tributação. Muito bem, a joint venture contratual, ela é feito um contrato onde duas partes se juntam para prestar serviço ou fornecer mercadoria e serviço para um terceiro, sem a necessidade de constituição de um objeto ou um veículo societário. As razões são muito específicas e vão de caso a caso. No mundo atual, um outro contrato muito utilizado, ou bastante utilizado, é chamado transferência de tecnologia. A transferência de tecnologia, por exemplo, nós vimos nessa importação, pelo menos, eu estou falando que os jornais noticiam, eu não tenho conhecimento além do jornal, mas nessa questão da importação das vacinas chinesas, já mencionadas aqui, o Instituto Butantan, ou o Instituto Fiocruz, parece, pelo texto do jornal,
que fez um contrato, primeiro, de fornecimento de matéria-prima, que eles industrializam e colocam sob a forma de vacinas ao público, mas há uma segunda fase desse contrato, onde a tecnologia de fabricação desses insumos é transferida para o país. Então, o contrato de transferência de tecnologia é um contrato de suma importância, porque capacita aquele setor da economia daquele país, ou daquela sociedade, ou daquele mercado, a produzir, a receber tecnologia e produzir. É uma das coisas mais valiosas que tem. E de tão valiosa que nós estamos falando sobre o conhecimento, nós vivemos na sociedade do conhecimento, que essa transferência de conhecimento de uma parte à outra é regulamentada por um contrato específico, com cláusulas e normas específicas. No nosso mundo atual, há um contrato muito utilizado para as grandes obras. O Brasil viveu um ciclo de expansão de grandes obras, e agora, em função de razões específicas da economia, que nós não iremos comentar aqui, necessitam de um contrato para a realização dessas obras. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, vou dar um exemplo concreto. Qualquer país, ou o Brasil, vamos ficar no terreno do Brasil, deseja construir uma grande obra, um gasoduto que vem de um país vizinho, da Argentina, Chile, Bolívia, até São Paulo. Então, como se faz uma contratação de uma obra desse vulto? Ou como se faz uma rodovia? Muitas vezes aquele país, aquela região, não tem o recurso suficiente. Nesse caso específico, existe uma figura contratual moderna, muito sofisticada, muito complexa, chamada EPC, os contratos EPC. O que quer dizer o contrato EPC? O EPC é o Engineering, Procurement and Construction, engenharia, aquisição e construção. Certa feita, eu fui num congresso no Rio de Janeiro e um grande jurista definiu, de forma irônica, evidente, definiu o contrato de EPC como uma coisa à parte, porque os contratos têm a obrigação de dar e a obrigação de fazer. Ele disse o seguinte, o EPC é um cachorro que mia e um gato que late, porque ele tem todas essas obrigações e sugere ter uma terceira obrigação. Então, a EPC, nesse contrato de engenharia, aquisição e construção, você recebe o contrato, é licitada uma obra, construção de uma rodovia, mas eu, empresa de engenharia, não tenho dinheiro para fazer. Eu faço a engenharia desse contrato, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Esse dinheiro eu capto um sócio no Japão, que é um banco de investimento japonês, um banco de investimento europeu, ele entra com recursos, eu adquiro tecnologia, materiais em um terceiro país e faço tudo isso. Mas o governo não me paga. Quem me paga? Quem vai me pagar vai ser a exploração econômica daquele empreendimento. Então, o que acaba acontecendo é que eu recebo um contrato, cedo esse contrato, faço um consórcio, porque é um contrato muito grande, faço consórcio horizontal ou vertical. Horizontal, quando os parceiros são uma joint venture societária, estão em paridade, ou vertical, quando eles estão com subcontrato, para tocar aquela obra gigantesca. Então, toda essa complexidade é feita por um contrato de EPC que tem variantes. Tem duas grandes, além do EPC, vamos dizer, da maneira clássica, eu dividiria o EPC em mais duas subespécies. O EPC, o turnkey, o lump sum, que é o chave na mão, o famoso contrato de engenharia chave na mão. Por uma quantia fixa, X milhões de reais, ou de dólares, conforme for, ou de outra moeda qualquer, eu faço um consórcio internacional e o lump sum, nessa modalidade, eu tenho que construir e executar aquela obra dentro desses 10 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares, que seja o que esteja sendo feito. Também há o contrato de aliança global, que nas grandes obras é o que tem sido feito, livros abertos, aonde eu vou fazendo a obra e os custos vão sendo demonstrados. Tem um custo fixo, claro, tem toda uma engenharia aí de dinheiro,
eu realizo a obra com meus parceiros, os livros estão abertos, o meu tomador de serviço, o serviço de mercadoria, ele revisa constantemente esse número. No Brasil ainda, ele existe, mas ele está de uma forma ainda um pouco acanhada, notadamente no setor energético. Mas são esses contratos internacionais que eu daria mais destaque. Mas, na verdade, o que caracteriza, a gente falou muito de contrato internacional, mas o que caracteriza esses contratos? Na França, há duas correntes doutrinárias, a corrente econômica e a corrente jurídica. A corrente econômica diz respeito aos efeitos econômicos do contrato. A jurídica diz respeito aos elementos de estranhidade neles presentes. No mundo globalizado como o nosso, os efeitos econômicos transfronteira são visíveis. Se hoje nós, por exemplo, o direito ambiental, ele acaba ocasionando reflexos em outros países. Então, como não dizer que um contrato, essa teoria econômica do contrato internacional, ela esbarra, na prática, ela começa a esbarrar nisso. Às vezes, um contrato é um contrato feito entre pessoas do mesmo país, que não tem nenhum vínculo com nada estrangeiro, e acaba gerando efeitos em um terceiro país, num terceiro, quarto país. Essa doutrina não é abraçada no Brasil, ela é minoritária aqui no Brasil. No Brasil, que é a corrente jurídica, que diz respeito ao que caracteriza um contrato internacional, é a presença de um elemento de estranhedade. Estranhedade, assim entendido, estrangeiro. E que elemento de estranhedade seria esse? O primeiro elemento poderia ser o lugar da execução das obrigações. Eu contrato uma obrigação aqui para executar num terceiro país. Eu contrato com o Japão uma obra para executar no Uruguai. Esse é o elemento, onde está presente. O local de execução é diferente do meu domicílio. Meu domicílio é no Brasil, eu executo uma obra num terceiro país. Então, o local de execução da obrigação passa a ser um terceiro lugar. A nacionalidade, temos as empresas ou pessoas envolvidas nisso têm nacionalidades diversas. O lugar de conclusão. Eu posso iniciar algo aqui e terminar num outro país. Esse é um elemento de estranhidade. Domicílio também. Domicílio. A localização do estabelecimento, porque algumas legislações fazem diferença entre residência e domicílio. A brasileira faz isso. Então, a localização está em locais diversos. Eu contrato uma obra com uma empresa japonesa sediada no Japão, aqui no Brasil. Onde eu vou demandar isso? A empresa japonesa, onde vai me demandar? Aqui ou fora? Então, existe isso, esse elemento. E, por fim, o último elemento a ser citado é o destino dos bens ou direitos objeto do contrato. Direito no sentido dos serviços prestados, ou a mercadoria ou serviço prestado. Qual é o destino dele? É fora? Vai afetar? Fora? Então, esses são os elementos de estranhidade. Então, nós estaremos diante de um contrato internacional se observado esses elementos no contrato. O contrato internacional, assim como ele tem as mesmas características parecidas com os contratos locais. Eles são bilaterais ou sigmaláticos. Ou seja, tem que pressupor que existem duas ou mais partes para a conclusão dele. Ele é oneroso. Um contrato tem que ter uma contrapartida econômica. Ele é translativo de domínio. Você passa o domínio de propriedade de um bem ou de um serviço de um para outro. Ele é solene. Ele exige, por cautela, a forma escrita. Você não pode fazer um contrato de uma certa importância, de um certo valor, que não seja por escrito. E é consensual. Então, basicamente, ele obedece o mesmo esquema dos contratos nacionais. No entanto, ele se torna internacional com a presença de cláusulas, de elementos de estranhedade. Mas ele tem mais uma característica, que também diferencia do contrato nacional, que ele tem fórmulas e cláusulas padronizadas, cláusulas padrões. Essas cláusulas padrões, elas determinam, eu já disse uma cláusula padrão, eu disse não só ela, são os income terms, né, quando se diz respeito à entrega de mercadorias. Né? Num contrato internacional, quando se redige um contrato internacional, um tema de importância relevante, que ajuda muito na solução
quando tem algum entrave, geralmente esses contratos de longa execução, de longa prestação de serviço ou de venda de mercadoria, é necessário isso, é a inclusão dos chamados consideranda. É um contrato que você, na parte inicial, antes de adentrar ao objeto, você enuncia uma série de considerações a respeito do contrato, que as partes resolveram ter interesse de concluir determinada obra, vender determinado serviço. Eu situo isso querendo contextualizar a negociação à vida. Eu preciso dizendo que eu avancei, na necessidade de construir, eu avancei. Por quê? Porque, na medida, o considerando se torna bastante importante numa resolução de disputa. Amanhã eu tenho uma disputa com a parte contrária, isso acontece frequentemente, razão pela qual nós temos poder judiciário, as câmaras arbitrais, e isso vai me ajudar no sentido de esclarecer e estabelecer por que eu negociei e em quais condições eu quis negociar. São cláusulas, não chegam a ser cláusulas, são enunciados, que eu posso até enunciar minha boa-fé ali e tudo mais, que é bastante importante a boa-fé nos contratos internacionais. Eu falo sobre os motivos, as expectativas que eu tenho, enfim. Agora, além das cláusulas econômicas e tudo mais, eu devo botar algumas outras cláusulas que não podem faltar no contrato. Uma cláusula bastante importante é a cláusula de eleição de foro. Eu tenho que botar essa cláusula de eleição de foro. Imagine o seguinte, entra uma disputa, tem uma Câmara Arbitral, essa Câmara Arbitral indicada, por alguma razão, ela deixa de me atender, ou tem que tomar algumas medidas cautelares, enfim, eu vou me socorrer da onde? Então, eu tenho que fazer a previsão do foro, aonde eu vou demandar, aonde eu vou tomar essas medidas cautelares. E se eu não tiver Câmara Arbitral, aí mais importante é a enunciação, porque senão eu vou ficar discutindo a vida toda e não vou descobrir aonde é o foro privilegiado, onde é o foro que... Então, a indicação do foro, num contrato internacional, é admitida e aceita pela legislação brasileira e pelos julgados brasileiros, embora houvesse anteriormente uma certa... por parte de alguns tribunais, um certo distanciamento disso, mas a eleição de foro, pelo princípio da autonomia da vontade, tomou um vulto muito grande. Outro item importante de atenção dos senhores as chamadas cláusulas arbitrais. Não é uma cláusula só, são várias, é um construto, a cláusula contratual. A primeira cláusula contratual, um dos itens de maior importância da cláusula arbitral, estamos falando de cláusulas arbitrais, são as chamadas cláusulas compromissórias. É aquela cláusula que enuncia que nós temos o compromisso, aceitamos firmar o compromisso arbitral. Ou seja, inicia-se uma disputa de arbitragem. Eu sou chamado a firmar o compromisso arbitral, eu me recuso. Se a parte se recusar, mas tendo ela firmada uma cláusula no contrato de caráter compromissório, ela já está obrigada. Então, esse é o primeiro aspecto da cláusula arbitral. Não esqueçam da cláusula compromissória no item que diz respeito à arbitragem. A segunda cláusula, primeira, segunda, enfim, isso vai de redação, é esgotar os meios amigáveis. Porque se eu não esgotar os meios amigáveis, se eu não tiver a maneira pela qual eu provo o esgotamento das vias amigáveis, muitas câmaras de arbitragem recusam a proceder à arbitragem, dizendo que não há interesse de agir. Você não procurou a solução amigável, você procurou o litígio. Então, em geral, é uma notificação que dá tantos dias, se estabelece uma coisa, se estabelece outra. Isso vai nos remeter a uma outra cláusula que nós temos que pôr, vou fazer um comentário à parte aqui, que é estabelecimento de um comitê de resolução de disputa. É algo bastante moderno, mas que as partes elegem, entre todos, pessoas já previamente identificadas no contrato, que serão aquelas que serão responsáveis pela solução de disputa. E não podendo resolver aquela disputa no prazo de 30 dias nesse comitê, esse board, o nome que tem, a disputa, aí sim, mediante um caminho, nós indicamos no contrato, aí sim vai para a arbitragem, e a arbitragem fica suprida pela cláusula compromissória. Além disso, é evidente que, dentro dessa cláusula compromissória, eu tenho que indicar o local onde vai ser feita a arbitragem, qual a Câmara de Arbitragem vai ser, e quais são os árbitros, mais tal. Eu posso até indicar de antemão, ou
posso dizer que eu vou consultar a lista dos hábitos daquela Câmara ou eu fico dispensado. Então, como vocês veem, é o seguinte, a arbitragem é uma coisa altamente sofisticada, ela não é uma solução barata, porque cada qual você contrata um profissional, você não pode tabelar, ou para cada qual terá seu honorário, ela não é barata, ela é sim ela é especializada, a vantagem dela reside na confidencialidade, eu quero manter meu negócio confidencial, não quero revelar a público meu negócio, eu quero afastar a restrição, primeiro a confidencialidade, a expertise, eu vou tratar de um assunto muito específico, do qual o Poder Judiciário Nacional daquele país desconhece. E, para os senhores terem uma ideia, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, tem câmaras arbitrais especializadas no comércio de trigo. Nos Estados Unidos, no Texas, tem câmaras arbitrais especializadas em negócios de petróleo. Então, é uma coisa muito específica, um mercado muito específico. Então, eu quero manter sigilo, especialidade, e quero uma solução um pouco mais rápida, mas nunca ela será mais barata. O grande prejuízo do Poder Judiciário é interromper o negócio, é deixar uma demanda por anos e anos a fio, sem solução. Então, são esses os cuidados básicos que nós temos que tomar a redigir, além de outros, redigir na cláusula arbitral. O objeto do contrato, evidente, tem que ser bem definido, o prazo, o objeto, as condições, o preço tem que ser bem definido, os meios, as formas de pagamento e as garantias. Se eu estou falando de um contrato internacional, eu estou falando que ele deve ser assegurado uma carta, uma fiança bancária, de banco de primeira linha, e tudo mais. Também é importante uma cláusula específica sobre tributos. Embora no direito brasileiro eu não possa, no direito tributário brasileiro, a convenção privada entre as partes não pode modificar as obrigações frente ao fisco, na verdade eu posso criar, dentro de um contrato, como os tributos serão repartidos entre as partes, como incidência, sempre buscando a maximização dos recursos. Na verdade, se nós pegarmos a lei das sociedades anônimas, brasileira, ela diz que o bom administrador, o administrador diligente, é aquele que busca, dentro dos parâmetros legais, busca o melhor desempenho, a melhor administração do seu negócio, assim entendido, a economia tributária, né? E nós temos também os incompetentes, a cláusula de transporte, as garantias, as cartas de crédito, Banco Primeira Linha, que já foi dito. E nós temos, o contrato internacional tem duas características bastante importantes que eu não posso deixar de citar. Rebus sic stantibus, que a lei obriga, a lei entre as partes obriga, eu sou obrigado a cumprir aquele contrato. Mas também eu tenho cláusulas chamadas de hardship, ou seja, sob determinadas circunstâncias, eu não consigo cumprir, eu aciono uma cláusula hardship, falei, eu não consigo executar essa obra, entregar essa mercadoria, devido, por exemplo, à Covid. É uma cláusula hardship. Não é o fato do príncipe, é a cláusula hardship. Ou seja, são circunstâncias que me impedem o cumprimento do contrato integral. Então, eu posso acionar isso. A multa contratual, são várias multas por incumprimento, tem um conjunto de multas escalonadas, claro que nunca excessivas, elas são derrubadas. E dois últimos aspectos que deve ser mencionado nesse momento, que não menos importante, é a lei aplicável e o idioma. A lei aplicável porque eu posso ter disputas que vão ser resolvidas pelo Poder Judiciário, sejam medidas cautelares ou diretamente ou ações principais. Então, eu tenho que apontar se a lei brasileira é a lei competente, a lei norte-americana. O que fica um pouco difícil, que eu já vi em alguns contratos, é que buscam... Poxa vida, como posso ajudar? Opa, tocou o telefone aqui outra vez, desculpe. Voltando aqui, o que se pretende é que os tribunais nacionais apreciem o direito estrangeiro. Às vezes pode ser legado entidade desconhecida, o tribunal não conhece, tem que fazer a prova do direito estrangeiro.
E julgar numa lei estrangeira, mesmo que um tribunal nacional, é muito difícil de aceitar, e se aceitar é muito difícil, porque há um desconhecimento, e é natural que haja. Não há juiz no mundo que possa conhecer todo o direito daquele país, ainda mais um direito terceiro. Então, a grande disputa é a lei aplicável naquele contrato. Se for no Brasil, é claro que é o direito brasileiro. Se for nos Estados Unidos, é o direito norte-americano, do Estado, que é onde o foro é elegível, porque Estado para Estado, na América, há uma diferença substancial. O idioma é importantíssimo. Pode parecer singelo isso, mas não é. Temos que estabelecer de antemão que, no curso do contrato, quais são os documentos em que língua vai ser redigida. Eu posso dominar perfeitamente um idioma estrangeiro e, mesmo assim, eu quero que aplique a minha língua, a língua nacional da qual eu sou filiado. Então, essa discussão sobre a língua, porque vai servir no futuro que eu posso alegar, olha, eu recebi um documento escrito em alemão, desconheço o alemão, ou conheço parcamente o alemão e não entendi o que é esse significado. Porque a língua, o idioma muito bem escrito, tem muita sutileza, dependendo de idioma para idioma, como os senhores sabem, isso modifica substancialmente, num determinado contexto, o significado disso. Então, o idioma ele é aplicável. Por último, eu vou falar muito rapidamente, que eu estou olhando aqui, o tempo está encerrando, o meu tempo vai encerrar. O comércio internacional ele veio se modificar depois da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos assumem a liderança mundial, porque a Grã-Bretanha estava destruída, a Alemanha estava destruída, ele assume um protagonismo muito grande. E os Estados Unidos começa a se estudar mecanismos de criação de um direito uniforme na compra e venda internacional. E a partir de 1930, portanto, 92 anos atrás, o UNDROIT, na França, une esforços para construir um direito uniforme na compra e venda internacional. Esses esforços empreendidos são paralisados pelo advento da Segunda Guerra Mundial e retomados pela ONU nos idos de 1960. Finalmente consegue-se firmar, em 1974, um contrato para uma convenção modelo sobre o Contrato Internacional de Compra e Venda, o CISG, que tenta uniformizar o direito internacional no que diz respeito à compra e venda. Isso é muito importante. O Brasil foi um dos últimos países a firmar esse contrato, o contrato de compra e venda internacional. Demorou muito para fazer isso, ele ratificou a convenção, mas demorou muito. E agora começam a surgir os primeiros julgados disso. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa convenção de Nova York. A primeira característica da Convenção de Nova York é que ela só é válida entre os países que a firmam. Então, se o Brasil firmou essa convenção, ratificou no seu direito interno, ao contratar com um estrangeiro, cujo país firmou a Convenção de Nova York, a Convenção da Compra e Venda, ele passa a se tornar válido, ele pode ser utilizado. Não é mandatório, não quer dizer o seguinte, os Estados Unidos é signatário da Convenção de Nova York, o Brasil é signatário. Quer dizer que todas as compras de venda, todo o comércio internacional efetuado entre os dois países é passível da aplicação dessa convenção? Não. Ele pode ser aplicado no todo, em parte, ou pode ser renunciado. Mas a aplicação dele, em parte, ajuda bastante, porque nós temos, eles sugerem 2 modelos de contrato de compra e venda, que pode ser adotado total ou parcialmente. Para pequenas compras, um contrato estándar, padrão, um pouco menor. Para compras e vendas internacionais mais complexas, um contrato maior, com um número maior de cláusulas. Uma compra e venda assim, continuada, fornecimento de mercadoria. Por exemplo, vamos imaginar que a situação, nós estamos falando de vacina hoje. Imagine que um país se comprometa durante anos a fornecer vacina de Covid, porque não é só uma vacinação que vai aplacar esse vírus, serão várias vacinações durante anos e anos e anos até a erradicação definitiva dessa pandemia. Então, é uma prestação de uma venda e compra continuada. Então, essa venda e compra continuada tem que ter um contrato um pouco mais sofisticado. Tem que ter um contrato, onde, por exemplo, eu citei nessa aula de hoje a constituição do board, porque um fornecimento de longo prazo, por anos e anos a fio, evidentemente surgirão disputas e tudo mais. Toda vez que surgir disputa, eu resolver levar
essa disputa por poder, para arbitragem ou poder judiciário, isso fica interminável. É algo assim impossível de ser realizado. Então, eu devo buscar uma solução. Então, esses contratos tendem a ser contratos maiores. Como eu disse, ele tem várias cláusulas, a compra e venda internacional tem várias cláusulas. Onde ele não se aplica? Não se aplica, por exemplo, na transferência de tecnologia, que é um ramo à parte. Não se aplica na formação de uma joint venture, de um contrato internacional. Não se aplica numa prestação de serviço. Não se aplica naqueles contratos importantes que eu citei de EPC, de aquisição, engenharia e compra de mercadoria, fornecimento de mercadoria, né? Esses contratos, são contratos bastante sofisticados. Por último, finalizando hoje nossa abordagem aqui, nós estamos nos minutos finais, que eu estou olhando o meu relógio, estou vendo que estamos chegando ao minuto final. O Brasil adotou a Convenção de Nova York e teve uma disputa no Rio Grande do Sul que ficou conhecida como o caso dos pés de galinha. Houve uma disputa, foi a primeira decisão de um tribunal brasileiro, que empregou a Convenção das Nações Unidas sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadoria, em vigor no Brasil desde 2014. Essa decisão foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e foi em 2017. Sobre o que ela diz? A primeira questão abordada são as questões, o que o acórdão aborda, são as questões de direito internacional privado. Primeiro, a primeira é a aplicação da Convenção de Compra e Venda como direito costumeiro, ou seja, um direito originado, um direito internacional, originado de um tratado de costume, de tratado internacional. A segunda questão, que também teve que ser enfrentada nesse acórdão, foi a qualificação da internacionalidade do contrato. Então, você tem que buscar isso para você aplicar esse contrato. A Convenção Nova York, você tem que admitir que ela pode se aplicar, mas você tem que qualificar esse contrato como internacional. É outra questão que também não é tão fácil assim de se enfrentar normalmente. Depois, como consequência, teve a aplicação das regras da Convenção. A primeira delas, a violação essencial do contrato, né? Verificou-se também, uma coisa que se verifica continuamente nos contratos internacionais, é a questão da boa-fé objetiva e também o efeito da rescisão. Bom, basicamente, eu achei até que no princípio não conseguiria falar sobre tudo, mas a gente foi numa atuada bastante significativa. Hoje consegui dar uma visão geral do que é o direito do comércio internacional. Mas ele não fica só nisso, tem outras várias disciplinas que, se usar aqui, um dia me convidar, eu posso falar, são vários outros efeitos. Então, eu procurei dar uma visão segmentada do que é o direito internacional, uma visão mais globalizada. Depois nós vamos repartindo parte a parte isso. Agradeço a atenção dos senhores e vou me despedindo por aqui, passando a palavra ao meu amigo doutor Alexander Zaquim. Obrigado, Zaquim, pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Martim Sampaio. É sempre uma alegria, uma satisfação ouvi-lo, uma honra e uma alegria para nós, o Damásio Educacional, poder ter a oportunidade de trazê-lo aqui para estas aulas especiais. Realmente fez uma abordagem minuciosa, abordagem primorosa a respeito dos contratos internacionais, trazendo inúmeros exemplos, com cláusulas, situações atualíssimas, como é, por exemplo, a questão da aquisição das vacinas, a questão da tecnologia, da transferência de tecnologia, enfim, algo realmente muito, muito atual e dos nossos dias. Efetivamente, aqui nós estamos vivendo particularmente, né, no nosso país. Então, os nossos agradecimentos ao doutor Martim de Almeida Sampaio pela sua participação, sempre muito elogiada por todos os nossos alunos da graduação, alunos da pós-graduação, os nossos alunos que prestam concursos públicos e que estão inscritos nos cursos preparatórios do Damásio Educacional, alunos de curso de Direito do país inteiro, né, que nos assistem pelo canal da TV Damásio, né, no YouTube, e também advogados e advogadas, né, que buscam, portanto, né, no canal da TV Damásio, no YouTube, conhecimento jurídico e de qualidade. É isso que nós trazemos. Prova disso é a nossa brilhante aula hoje proferida pelo professor Martim de Almeida Sampaio, um querido amigo já de décadas e que eu tenho aí
esta oportunidade de trazer e apresentar para todos vocês, abordando hoje essa questão dos contratos internacionais. Para concluir, eu só quero devolver a palavra ao nosso convidado para suas considerações finais. Na sequência, nós concluímos a nossa aula. Muito obrigado, Zaki, pelas suas palavras. Certamente a maior qualificação que eu possuo é ser seu amigo. Isso é um motivo de muito orgulho, de muita alegria. Eu acompanho o seu trabalho também há décadas, menos porque sou mais novo que você, Zaki, mas eu acompanho o seu trabalho junto aos acadêmicos de direito, aos alunos, aos formados, aos pós-graduandos, um trabalho de excelência, e fico muito satisfeito de poder dar minha pequena contribuição. O assunto é um assunto complexo, grande, e que merece ser repartido. Eu procurei juntar todos os pedaços e dar uma visão, vamos dizer que utilizando um termo hoje muito em moda, muito frequentado aí pela mídia, holística. É uma visão holística do comércio internacional. Espero que tenha agregado alguma coisa, ajudado o entendimento. E, se possível, no futuro, a gente volta e discute um assunto de forma mais específica. Cada tema que eu abordei aqui, foram vários, merece uma aula específica. É um assunto interessante e um grande mercado de trabalho. Também tema de concursos públicos aqui no Brasil. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito bem. Dr. Martim Sampaio, lógico, já está mais do que convidado a participar, a estar aqui conosco, né, em outros temas de sua preferência, mais do que convidado. Basta dizer, vamos agendar e seguramente teremos aqui outras maravilhosas aulas, como esta de hoje, sobre contratos internacionais. E você que está nos assistindo, você já se inscreveu no canal da TV Damásio, você já clicou lá no sininho, que eu estou sabendo, já deu um like também para essa nossa aula de hoje, para propagarmos isso para muitos internautas, para todo mundo que nos assiste? Mas você também fez lá os seus comentários, né? E eu já acompanhei, pude verificar durante a aula, comentários elogiosos e tudo, dos quais nós agradecemos a cada um de vocês. E também, nós não podemos deixar de agradecer aos nossos queridos amigos e amigas, funcionários dos estúdios da TV Damásio. E aqui eu faço, portanto, um agradecimento muito especial, muito delicado, aos nossos funcionários dos estúdios da TV Damásio por toda a dedicação, por todo o empenho, todo o carinho, fazendo, portanto, tudo de melhor qualidade possível. Nós entregamos isso, né? Qualidade no som, imagem, na transmissão, fazendo chegar até você, portanto, né, o direito em profundidade, porque você sabe que o canal da TV Damásio é o seu canal do direito no YouTube. E uma grande satisfação contar com os queridos amigos dos estúdios da TV Damásio, que estão todos empenhados exatamente, né, nesta transmissão. Nossos agradecimentos mais uma vez. Então, e você também que está nos assistindo, você navegue lá no canal da TV Damásio, verifique as outras aulas especiais. Nós temos temas ali de direito processual penal, direito civil, direito empresarial, nós temos o direito, também lá o direito tributário, direito notarial, direito registral, né? Nós temos inúmeros temas ali, bioética, biodireito, tudo isso para você que está nos assistindo. Mais uma vez, meus queridos, eu quero agradecer, portanto, aqui ao nosso palestrante de hoje, Dr. Martim de Almeida Sampaio, que em breve estará conosco em outras oportunidades, com outros temas aqui relevantes, para trazer para todos nós aqui do canal da TV Damásio. Agradecer aos nossos estudos e agradecer a você que está nos assistindo, pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre estar conosco. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.